Toda cidade tem histórias que as pessoas preferem não repetir à noite. Mas Manchester tem uma que atravessa mais de uma década. Uma história que começa sempre do mesmo jeito. Alguém desaparece perto da água e, dias depois, reaparece sem explicação. E no centro de tudo isso, um nome que ninguém sabe ao certo se descreve um criminoso real ou a sombra que a própria cidade projeta. O Manchester Pusher. Tudo ganhou força em 2012, quando um estudante de 19 anos, Paul, recém-chegado da Índia para cursar artes em Manchester, desapareceu depois de uma noite com os amigos. Ele tinha ido ao Waterhouse Project para celebrar o Ano Novo. Um lugar cheio, música alta, aquela mistura típica de gente que quer marcar o começo de um ano com alguma lembrança boa. Por volta das 11 da noite, um amigo dele recebeu uma mensagem dizendo que Paul tinha sido retirado do clube. Era para ser um desencontro simples, o tipo de coisa que acontece com qualquer grupo num lugar lotado. Mas quando tentaram responder, nada. Nenhuma nova mensagem, nenhuma ligação atendida. E quando os colegas voltaram para casa, perceberam que ele não estava em lugar nenhum. As câmeras mostraram que Paul ficou parado 1 minuto diante do clube antes de caminhar para longe. Só isso. 1 minuto. Depois disso, a busca terminou. 22 dias depois, o corpo dele foi encontrado no Bridgewater Canal, perto do estádio de Old Trafford. Sem sinais de agressão, sem marcas que apontassem para outra pessoa. A explicação oficial foi simples: ele teria caído na água e não conseguido sair. Mas para muita gente, aquilo não parecia um acidente. Manchester já tinha anos de casos parecidos. Jovens desapareciam perto d'água, muitos encontrados tarde demais. E assim, começou a crescer a figura que ainda divide a cidade. O Pusher. Ou, em tradução livre, o empurrador. Sozinho, o caso de Paul já era triste o suficiente. Mas o que realmente chamou a atenção veio depois. Em 2015, um professor de psicologia chamado Craig Jackson publicou um artigo, e o que ele encontrou deixou muita gente desconfortável. Desde 2008, mais de 85 mortes por afogamento tinham acontecido na região de Manchester, quase todas envolvendo homens jovens. E o mais intrigante, em um grande número dessas ocorrências, ninguém conseguiu explicar com clareza o que aconteceu antes da queda na água. Os números deixavam uma dúvida no ar. Como tantos acidentes parecidos aconteciam sempre na mesma área? Era coincidência? Ou alguém estava usando a cidade como esconderijo? Com a publicação do artigo, o nome Manchester Pusher voltou a circular. Não era novo, o boato já existia entre os moradores, taxistas e seguranças de bares. Mas, pela primeira vez, alguém colocava isso no papel. E claro, quando uma história encontra números, ela cresce. Alguns acreditavam que o Pusher era alguém que atacava rápido, empurrava a vítima e desaparecia na escuridão. Outros falavam em mais de uma pessoa. A teoria ganhava força, porque quase nenhum caso tinha testemunhas, mesmo em locais onde sempre havia gente passando, e isso deixava tudo ainda mais nebuloso. Mas o que realmente fez a teoria explodir veio em 2018. Pela primeira vez, alguém dizia ter sobrevivido. Era uma noite comum. Um homem de 34 anos voltava do trabalho, pedalando pelo mesmo trajeto de sempre, ao lado do canal de Bridgewater. Nada fora do normal, nenhum passo atrás dele, nenhum barulho estranho. Até que, de repente, alguém saiu da escuridão.
Um braço atingiu o pescoço dele. O ciclista perdeu o equilíbrio e caiu. Em alguns segundos estava dentro d'água. A água estava fria, mas não o suficiente para paralisá-lo. Ele tentou sair, mas quando aproximou a mão da borda, o agressor deu um chute que fez ele cair novamente. Se não fosse por um detalhe, aquela história terminaria como tantas outras. Uma ambulância passou pela estrada do lado do canal. O agressor se assustou e fugiu. E alguns minutos depois, o ciclista conseguiu sair da água. Em casa, ele relatou tudo nas redes sociais. O ataque, a queda, o chute, a figura que não disse nada, só empurrou e continuou empurrando. Para muitos, aquilo era a prova que faltava. O pusher existia. A história viralizou e, como sempre acontece quando uma história viraliza, versões diferentes começaram a aparecer. Gente dizendo que já tinha visto algo parecido, gente jurando que conhecia alguém que quase caiu no canal por causa de um desconhecido. A cidade inteira parecia confirmar que algo ou alguém estava agindo ali. Mas, enquanto o público tinha quase certeza, a polícia nunca enxergou o caso da mesma forma. Com o relato do ciclista, muita gente acreditou que a verdade finalmente tinha vindo à tona. Um agressor silencioso que atacava rápido e desaparecia nos becos estreitos parecia se encaixar perfeitamente na série de casos que já somava mais de uma década. Mas é aqui que a história muda de direção. Porque enquanto o público enxergava um padrão evidente, a polícia via outra coisa. De acordo com a Greater Manchester Police, a polícia de Manchester, não existia qualquer indício concreto de que o agressor em série estivesse atuando na região. Nada em câmeras, nada em depoimentos, nada que ligasse um caso ao outro. E o argumento deles era direto. A maioria das vítimas havia passado horas bebendo na área dos bares antes de desaparecer. Para a polícia, o cenário era mais simples do que parecia. Homens alcoolizados caminhando perto dos canais escuros, com pouca iluminação, e acidentes acontecem. Só que essa explicação não agradou muita gente. Porque não se tratava de 2 ou 3 casos isolados. Não eram 10. Eram mais de 80. E é difícil de olhar para esse mapa sem se perguntar quantas coincidências acontecem até deixarem de ser coincidências. Mesmo assim, ao ponto mais frágil da teoria era algo simples. Ninguém jamais viu o agressor, exceto o ciclista de 2018. E, com o tempo, até esse relato começou a ser questionado. A polícia sugeriu que a história poderia ter sido exagerada, ou que talvez não tivesse sido um ataque intencional. Para os investigadores, ele pode ter sido assustado por alguém na beira da água. Talvez um esbarrão, talvez um mal-entendido, ampliado pela tensão. Mas há um detalhe que deixa essa discussão sempre em aberto. Mesmo que muitos casos tivessem explicações plausíveis, nem todos eram tão simples assim. Houve casos sem qualquer testemunha, sem qualquer vídeo, sem qualquer antecedentes de intoxicação. Pessoas que desapareceram por minutos e foram encontradas longe do ponto onde caíram. E relatos de família que afirmaram que seus parentes não tinham qualquer motivo para se aproximar da água. É nesse ponto que o caso do Manchester Pusher para de parecer uma história com 2 respostas possíveis e vira algo mais complicado. Porque a verdade pode estar no meio. Talvez parte dos casos realmente tenham sido acidentes, e talvez outros não. A cidade continua dividida. Para alguns, o pusher é real. Um agressor que escolhe lugares sem iluminação, perto de passagens estreitas e se aproveita do silêncio da madrugada. Para outros, ele é apenas a maneira que encontramos para dar forma ao que não conseguimos explicar. Uma figura criada entre estatísticas, histórias mal contadas e medo coletivo.
Com o passar dos anos, o debate sobre o Monster Pusher nunca diminuiu. A polícia insiste que não há conexão entre os casos. Especialistas defendem que estatísticas não são provas. Ainda assim, a sensação de que algo não se encaixa continua pairando sobre a cidade. Os moradores passaram a evitar alguns trechos durante a madrugada. Histórias começaram a circular entre taxistas, bartenders e seguranças. E mesmo sem ninguém saber ao certo o que acontece ou se acontece, a dúvida ficou. O mistério do Pusher é um daqueles casos que mexem mais com a sensação do que com a lógica. Uma sequência de eventos parece simples no papel, mas que, quando alinhada, deixa um rastro de perguntas. Alguns acreditam que a cidade apenas viveu anos de coincidências tristes. Outros dizem que as coincidências demais começam a criar uma forma, uma silhueta que ninguém consegue ver diretamente, mas que sempre está ali, no canto do olho, na beira da água. No momento em que a rua fica silenciosa demais. Seja como for, a verdade é que o Monster Pusher ocupa um espaço estranho entre lenda e realidade. Um lugar onde o medo mistura com estatísticas e onde a imaginação faz o que sabe fazer de melhor, preencher vazios. E talvez esse seja o motivo pelo qual o caso nunca foi resolvido, não porque falta evidência, mas por falta de certeza. E no fim das contas, nada assusta mais do que aquilo que continua sem respostas. Os canais de Monster continuam lá, silenciosos, observando. O caso permanece sem conclusão, e até hoje ninguém sabe ao certo o que realmente existe à beira daquela água. E você, acha que realmente existe um pusher, um empurrador, alguém que está lá para empurrar as vítimas na água? Ou serão apenas coincidências? Deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso. E não esquece daquele like que fortalece bastante o nosso conteúdo. Se inscreve no canal e até a próxima. Falou!